Olá! Hoje, resolvendo com Zeca, nós vamos dar continuidade então à nossa introdução ao Python. Nós estivemos fazendo alguns exercícios, nós vimos ali como instalar o Python, como fazer funções em Python, loop de repetição, condição lógica, range length e lista e pesquisa na lista. Tá? Nós fizemos alguns exercícios, nós vamos fazer mais três hoje, tá? Ali para entender então principalmente como é que funciona a parte do dicionário, essa estrutura de dados que é muito importante para a gente manusear qualquer informação ali que venha de uma aplicação. A gente geralmente utiliza o formato de dicionário aí no Python, né? Não é o array lá que a gente utilizava no PHP, agora aqui vai ser o dicionário, tá? Que vai ter a chave e vai ter os dados, né? Então em sequência, trazendo assim. Bom, eu vou mostrar agora na prática, então eu peço que já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e bora pro código. Então, nós paramos aqui na parte do dicionário no vídeo anterior. Vou copiar então aqui. Lembro que o link do GitHub está na descrição do vídeo para acompanhar os exercícios, né? Eu vou abrir aqui no VS Code, vou abrir um arquivo novo, exemplo 7.py. Para entender rapidamente como é que funciona um dicionário, nós vamos iniciar ele aqui, ó, aluno dicionário. Então, nós estamos iniciando essa variável com o dicionário vazio dentro. Depois aqui começa ele, ó, aluno, então nosso dicionário vai ter essa chave nome, vai ser igual a str, uma string, input, é o campo de entrada, onde o usuário vai colocar aqui dentro o nome, tá certo? E aluno, a outra chave é média, o usuário também vai colocar um float agora, ele obriga o usuário a colocar um número que tenha ponto, né? Ou pelo menos que possa ter ponto, né? No caso, pode ser um número normal, ele vai passar para float, tá? Não tem problema nenhum, tá? Ele sempre vai ter ponto 00, mesmo que o usuário não coloque, tá? E daí if aluno média, tá? Aqui ele vai verificar então aquilo que o usuário colocou, né? Que ele digitou, vai verificar se é maior ou igual a 7, tá? Uma condição lógica. If, né? Bota a condição maior igual a 7, dois pontos, aí dá um enter, né? Tem que cuidar da indentação no Python, tá? Senão ele não funciona. Daí tab, daí depois vem aluno, situação, vai povoar então essa posição aqui do nosso dicionário, tá? Situação vai estar aprovado. Se ele não corresponder a essa condição, vai ser situação reprovada, tá? É uma condição lógica. Então depois nós vamos fazer um loop aqui, verificando aluno itens, tá? A chave e o valor, tá? Desse dicionário. É igual ao array, quem já trabalhava com PHP, ou outra linguagem, no caso que utilize esse formato aqui, isso aqui é basicamente isso, tá? No Python é dicionário, e ele traz esse formato aqui. Print, daí aqui ele vai dizer, aqui ele vai printar de novo aluno case, aqui ele vai trazer todas as keys, e aqui ele vai trazer todos os valores. Aqui ele vai trazer um de cada vez, a key e o valor, a key e o valor, a key e o valor, todos que estão dentro. E aqui ele vai trazer os três, só as keys e só os valores. Como é que fica isso? Eu vou colocar aqui Python, exemplo 7.py. Eu não salvei, aí não funciona. Agora sim, ele vai perguntar o nome. Eu vou colocar aqui Zeca. Eu vou tirar a nota 10. Tá. Nome é igual a Zeca, média é igual a 10, situação é igual a aprovado. Ó, dicionário case, nome, média e situação. Então, todas as keys que nós colocamos aqui estão aqui. Aqui ele colocou em cada linha. Nome é igual a Zeca, média é igual a 10. Ó, pode ver que ele botou ponto zero. Situação é igual a aprovado. Tá? Daí é porque foi aqui a informação que foi passada. Situação, né? Ó, é igual a aprovado. Situação é o valor da chave, né? E y é aprovado, tá? Que é o valor aqui que foi definido na condição lógica. Bom, então bora para o próximo. Vamos pegar aqui esse aqui, que é o de conta.
exemplo 8.py. Aqui nós temos uma classe, tá? Aqui é interessante porque a gente já começa a trabalhar um pouco mais organizado o nosso código, tá? Então nós instanciamos a classe conta, tá? Que é todo esse bloco aqui. E daí nós passamos o valor João e um, tá? Que é aqui, ó, nome e número, tá? Aí depois nós chamamos a classe que nós instanciamos aqui e chamamos um método que tem dentro da classe, tá? Depositar. Aí eu coloquei um valor, tá? Uma string, um texto aqui, aliás, um número, né? Coloquei um float aqui, e daí depois chamo print, aí peço para conta um ponto saldo. Eu pego o resultado desse valor que ele vai me retornar aqui, tá? Então, vamos só fazer um teste aqui. Eu vou chamar Python exemplo 8.py. Então aqui ele trouxe, ó, a primeira linha é o João, tá? Eu passei João e o 1. Eu depositei aqui manualmente, tá? R$ 100. Eu poderia perguntar aqui, ó, input qual o valor do depósito, ok? Aí vamos colocar aqui, Python exemplo 8. Qual o valor do depósito? R$ 100. Ó, eu vou ter que definir aqui a float R$ 100. Agora passou. Eu fui obrigado a definir porque ele iria imprimir aqui um texto, né? Se não fosse lá, tá esperando um número, né? Foi definido aqui o padrão 0.0, tá? Aqui, aqui o input está pedindo aqui, ó, um, um texto e eu defini um float. Então tem que ter essa condição aqui para colocar número, tá certo? E daí depois ele pega o get client, que é o nome do cliente, que é o nome que ele povoou aqui. Então aqui isso é um objeto, tá? Aqui nós vamos ter a nossa inicialização da classe, é onde nós vamos povoar nosso resultado. O bom é que qualquer método, a qualquer momento, que quiser chamar o valor saldo, ele pode chamar daqui do self, né? Dessa condição da classe, do parâmetro da classe aqui, tá? Do atributo, aliás, do nosso objeto conta, tá? Que é a nossa classe. Aqui em saldo, então, né? Nós vamos verificar aqui, ó. Ele vai passar esse valor, ele vai retornar, então, o valor que está na classe, tá? Aqui, então, nós imprimimos o valor saldo, né? Então, ele vai perguntar aqui, vai pegar o objeto, ponto, o, o primeiro atributo da nossa classe aqui, que é saldo, tá? Que, na verdade, esse método aqui que vai estar povoando ele, tá? Então, aqui nós também vamos pegar o nome do cliente. Basicamente, aliás, esse aqui, né? Que esse aqui também tá é a mesma coisa, só que passando outros valores, né? Então, basicamente é isso, tá? Nós vamos voltar a trabalhar sem a classe para ver como é ruim se não tiver a classe numa aplicação maior, tá? Quando começa a usar ela sem classe, por mais que assim, a classe, uma classe é uma coisa difícil, tá? É muito mais fácil tu ir programando, chamando as funções e retornando. Ok, ao primeiro momento, quando tu olha, realmente é. Mas depois que o código vai ficando maior, realmente você vai tendo dificuldade, então, para trabalhar com o seu código. E quando tem uma classe com esses dados, com essa estrutura aqui, tu consegue começar a reaproveitar, que fica mais fácil de tu se achar dentro do teu código, sabe? Que aqui sempre vai ter o saldo, independente do momento, se alguém cadastrou, se alguém editou, se alguém atualizou, se alguém só consultou, enfim, o saldo vai estar sempre com o valor atualizado, tá? Que é a nossa variável. E tu pode trabalhar aqui
o valor do saldo aqui dentro das funções, se sem utilizar o self, e daí depois, quando for retornar o valor, tiver feito todo o que foi alterado, eu vou de novo o valor self, tá? Bom, como é que vamos fazer isso? Eu vou mostrar então a parte não utilizando classe, vamos fazer um script que faça ali a perguntas, no caso, sobre um pedido de escolha de compra, que é esse cara aqui, ó, tá? Pode ver aqui, ó, ele está totalmente, eu vou chamar de exemplo 9.py, tá? Então aqui, ó, nós vamos ver lista, escolha, tá? Já tem um for aqui dentro, já vai verificar, ah, essa variável aqui, vai enumerar ela, vai correr ela. Mas antes disso, vou minimizar todas essas funções aqui para começar a entender um pouco mais desse código. Tá? Nós vamos ter aqui, ó, escolha, nós vamos ter uma lista, isso aqui não é um dicionário, é só uma lista, tá? Então nós vamos imprimir aqui, se imprimir é uma informação qualquer, tá? Só para iniciar a aplicação. Depois nós vamos ter mais duas variáveis aqui, imprime, são listas só que estão vazias. E depois nós vamos começar a aplicação a rodar nossa primeira função, que é a lista escolha. Nós vamos passar como parâmetro, né, aqui, a escolha, tá? Como argumento, aqui a nossa listagem aqui, né? Big Mac, McFlurry, McChicken, Big Test, enfim. Vamos ter essa listagem aqui, nós vamos passar e nós vamos enumerar ela, tá? E daí, aqui ele vai passar percorrendo então um número index, vai pegar o valor zero e vai colocar mais um a cada vez que ele passar aqui. Então nós vamos ter para Big Mac 1, McFlurry 2 e assim por diante, tá? Aí nós vamos ter o imprime e daí nós vamos ter adicionar o conteúdo, append. O append é a cada passada do loop aqui, cada vez que ele passar, ele vai passar linha por linha. Essa aqui vai ser uma linha, essa aqui vai ser outra linha. A cada vez que ele passar, ele vai adicionar o quê? Vai adicionar esse conteúdo assim, nesse formato. Bom, vamos mostrar aqui, ó. Eu vou chamar ele, vou salvar primeiro, né? Exemplo 9.py. Aqui, ó. Big Mac, McFlurry, tá aqui, ó, tá. Ele passou então a cada vez ele adicionou uma lista dentro daquela lista. Ó, isso aqui ainda não é um dicionário, tá? Se eu perguntar aqui, ó, print type, vou colocar o nosso resultado. Vou botar aqui o nosso lista escolha, tá? Esse resultado. Vou parar ele aqui, dei um Ctrl C para parar, vou perguntar de novo. Eu vou botar um aqui. Ele me trouxe aqui, na verdade, já tinha trazido, ó. É lista, tá? Por mais que tenha chave, né? Ele ainda não se tornou, ele não deixou de ser, é uma lista dentro da outra. Ele não se tornou um dicionário só porque eu coloquei, né, ele naquele formato, tá? Então, aqui, só retomando, eu vou apagar esse cara que eu coloquei aqui, print type. Ó, eu vou dar um for index. Na verdade, esse cara aqui tá perdido aqui. Esse cara aqui nós não estamos utilizando ele. Tá. Vamos ver se continua executando. Python exemplo 9. Vou botar eu quero um Big Mac. Por favor, escolha uma das opções de pedido válida. Ah, perfeito. Olha aqui, aqui já é uma questão que se tivesse a classe era melhor, tá? Ó, vou botar aqui, ó. Colocar Ó, pedido solicitado, obrigado pela preferência.
tá? Qual o número do pedido? Botei 1 e ele passou pelas condições, ó. Qual o número do pedido? Ó, aqui ele povoou o retorno. Na verdade, se lista escolha não foi utilizada aqui, ok? Ele foi feito para, mas não foi utilizado. Vamos ver se ele é utilizado mais abaixo. Ele é utilizado para imprimir, tá? Aqui está chamando 2 vezes, basicamente, o mesma questão. Eu poderia parar aqui, vamos ver. Ó, ele não está finalizando, né? Ele faz um for, ele faz a mesma coisa, está fazendo lá dentro, ele está repetindo, tá? Então isso aqui dá para melhorar, tá? A gente vai melhorar ele num próximo vídeo. Eu vou trazer isso aqui em formato de classe para ver como fica melhor, tá? Vou chamar de refatorando também, tá? Vou fazer um vídeo só para refatorar esse exercício aqui, tá? E daí nós vamos ver que algumas coisinhas aqui vão sumir e vão ficar naquela organização de classe que a gente viu agora há pouco, tá? Então, aqui, a pesquisa vai ter um valor inteiro, qual o número do pedido, né? Daí ele vai trazer para dentro de resultado, ele vai passar de novo aqui, ó, para pedido. Ó, ele vai passar para pedido. O que que ele vai passar para o pedido? O pedido em si, né? O que que foi adicionado na lista, tá? O que que nós ó, e a pesquisa, tá? Todas a nossa listagem. Vamos botar aqui, ó, print pedido, tá? Pedido, não existe. Ó, então ele passou aqui todas as opções que nós temos aqui, ó. Ah, por que que eu fiz isso aqui? Isso aqui foi feito porque, na verdade, a nossa listagem aqui, normalmente tá com condicional diferente aqui, ó, tá mais um, ó. Então ele faz aqui essa listagem aqui vai retornar de um em diante, e essa listagem aqui, ó, que ele está fazendo de novo, ele está retornando do 0 ao 3, que é a posição da nossa lista. A posição real que no programa ele vai entender é 0, 1, 2, 3, mas o pedido é 1, 2, 3 e 4. Então tem diferença, tá? Então por isso que foi feito esse fora mais aqui, basicamente fazendo a mesma coisa, só que trazendo, em vez de trazer, né, um ID, né, um número válido, assim, um número que fácil de compreensão, né, uma listagem, ele trouxe isso aqui, que é a listagem que o programa vai entender realmente, tá? Então, pesquisa, qual o número do pedido, aí ele vai retornar, vai passar então a listagem que nós temos, e ele vai dizer qual o número que ele pesquisou. Aí nós temos que fazer a lógica de novo, para saber, ó, o menos um, né? Então pesquisa, menos um, basicamente vai ser o número do nosso pedido, né? Da nossa lista. Daí ele busca aqui, busca sequência, tá? Ele vai fazer aqui, ele vai atribuir posição 0, x false, tá? Ele vai inicializar essas variáveis com esses. Daí ele vai fazer um while, aí ele pega a posição que é 0, começa como 0, for menor que length, esse aqui é o length, tá? Que é o contar. A lista, ele procura todos na lista, e nós x. Então ele está percorrendo aqui a lista, tá? Percorrendo, né, a lista. No caso, verificando a cada posição se é igual ao item, tá? Ele está fazendo uma pesquisa simples aqui, tá? E se ele for, ele retorna x para true. Então ele vai retornar o x aqui. Aí se ele retornou, ó, ele vai retornar um verdadeiro aqui, ó, tá? Ó, x, ele vai passar o resultado, ele vai retornar um booleano aqui, true ou false, tá? Aliás, ele vai retornar um true. Se ele não retornar, ele vai retornar a posição, ok? Ele vai retornar, ó, ele vai definir que a posição, aliás, não, ele vai retornar só true, tá? Senão ele vai retornar false, que é o valor padrão aqui, ó, tá? Desse método. Isso aqui em formato de classe fica bem interessante, tá?
que daí a gente define melhor. Mas como é só uma função mesmo, aqui tá perfeito, tá? A gente só vai mudar lá. Esse aqui vai ser um método apenas, mas se fosse uma classe, no caso, aqui já seria lá na inicialização da classe, já definir false e faz a mesma coisa basicamente, tá? Só que fica um formato um pouquinho mais que tu poderia reaproveitar em outros métodos, tá? Aqui, ó, então pesquisa. Ele continua aqui, ó. Se o resultado, então, for true, né, for verdadeiro, ele imprime pedido solicitado, obrigado pela preferência, tá? Se ele não for, ele vai continuar, né? Ele vai fazer um while, ele vai fazer de novo a mesma função lá. Por favor, escolha uma opção. Ele vai continuar insistindo, tá? Se ele não achou na lista. Vamos fazer aqui, ó. Se ele achar na lista, obrigado. Se ele não achar, ó, por favor, escolha uma opção de pedido válidas, tá? Daí ele vai retornar uma outra mensagem pedindo para colocar um número válido, no caso, né? Bom, basicamente é isso. Ele vai ficar aqui, ó, se for true, então, e daí como ele perguntou de novo, ele vai chamar de novo aquele método do pedido, vai passar para dentro da busca PSEC e vai, no caso, fazer de novo a condição, se for true, salta fora que o pedido foi feito. Tá certo? Bom, isso aqui é só para entender como é que funciona ela de forma, né, estrutural, assim. Nós vamos refatorar essa função aqui por uma classe para ver como ela fica melhor de se reaproveitar, tá certo? Então, como o vídeo já está um pouquinho longo, nós vamos deixar para um próximo vídeo. Até a próxima.